sério, é a milésima vez, a quinta, a sétima, que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, porque sempre tá acontecendo uma coisa. Passa alguém na rua e é incrível, né? E o vídeo hoje é um vídeo muito legal, porque o que eu vou passar aqui é algo que eu faria, né? O que eu faria diferente se eu fosse começar hoje a seguir a Deus, se eu conhecesse a palavra de Deus hoje, o que eu faria de diferente, né? E eu acredito que até por isso que eu não tô conseguindo gravar esse vídeo. Mas eu vou gravar, de qualquer forma eu vou gravar. A minha ideia aqui é passar um vídeo realmente natural, sabe? Um vídeo bem humano, né? Então é mais um conselho que eu vou dar pra você. Talvez pra você que se converteu há pouco tempo, se batizou há pouco tempo, né? Ou até você que tá começando a buscar das coisas de Deus, esse vídeo aqui com certeza ele vai acrescentar na tua vida espiritual de alguma forma. E o que eu faria de diferente se eu fosse começar hoje, né? A seguir a Deus. Se eu conhecesse o Evangelho hoje, eu tivesse indo para uma igreja para buscar Deus, o que eu faria de diferente? A primeira coisa que eu faria de diferente, eu iria priorizar a vontade de Deus na minha vida acima de tudo. E de que forma? Através da Bíblia, da palavra de Deus. Eu iria usar a palavra de Deus para tudo na minha vida, né? Eu iria me entregar 100%. Porque quando eu comecei na fé lá em 2014, né, que foi nesse período que eu não me entreguei a Deus 100%, eu posso dizer que eu entreguei 99% da minha vida. E esse 99% atrasou muitas coisas espirituais. E uma delas foi o batismo com o Espírito Santo, né? Porque eu fui, me batizei nas águas, né? Eu aparentemente entreguei a minha vida para Deus, mas eu não entreguei a minha vida sentimental para Ele, né? Eu entreguei todas as áreas da minha vida, menos a sentimental. E isso atrapalhou demais, né? O meu crescimento espiritual, a minha comunhão com Deus. Então isso me atrapalhou muito. E mesmo dentro da igreja, o que eu fazia? Eu lutava por pessoas que estavam lá na época do mundo, que eu namorei com o rapaz lá no mundo, eu tentei converter ele, né? Eu queria trazer ele para a igreja. E eu até me lembrei de uma situação que eu estava conversando com uma senhora esses dias na igreja, estava ajudando ela. E ela falou isso, que ela estava lutando pelos filhos dela, pela família dela. Então eu acho que isso é um erro, eu acredito que é um erro, que muitas pessoas que começam na fé, ou até que ficam travadas dentro da igreja, porque estão buscando, ao invés de estar priorizando a vida espiritual dela, a comunhão com Deus, ela está priorizando a conversão do filho, está priorizando o marido se converter, né? Está priorizando a vida sentimental, quer conhecer alguém. Então ela está priorizando várias coisas, menos o Espírito Santo, menos a vontade de Deus. Então isso atrapalha muito. Foi uma coisa que eu acabei errando lá atrás. Então eu faria diferente. Eu iria priorizar a palavra de Deus, a vontade dele. Eu iria me entregar 100%, né? E outra coisa também que eu faria de diferente, eu iria lutar contra o espírito da religiosidade. Por que eu falo isso? Porque, gente, quando eu comecei, eu fiquei religiosa, sabe? Eu pensava assim que se eu ficasse o dia inteiro orando, se eu ficasse o dia inteiro meditando na Bíblia, fiquei o dia inteiro lá ouvindo uma música cristã que fala da coisa de Deus, eu tava me fortalecendo. E isso não acontecia, porque eu só me enchia mais e mais e mais e mais. Só que na prática aquilo não funcionava. Por quê? Porque eu tinha problema dentro de mim, eu tinha muitas dúvidas, muitos complexos, sabe? Tinha problemas espirituais, mesmo dentro da igreja. Então, por isso que eu falo, o primeiro que era o mais importante, eu priorizar a vontade de Deus, me entregar 100%, acabou atrasando isso, né? E eu acabei, mesmo dentro da igreja, tendo esses vários conflitos espirituais, sabe? E isso atrapalhou muito, muito mesmo, sabe? De eu desenvolver, de Deus me usar de várias formas, sabe? E de eu alcançar o principal, que era a salvação da minha alma. Porque mesmo ali dentro, ali buscando, se alguém perguntasse pra mim se eu tava salva, eu ia dizer, não sei, né?
Então, eu acredito que esses são, assim, 2 pontos, assim, muito importantes, sabe? E esse é até um conselho que eu dou pra você. Não sou a pessoa que não sou missionária, não sou uma pastora, eu sou apenas um peregrino, né? Não sei se posso falar peregrina, mas tem até um filme, né, O Peregrino, que é um cristão, né? Tá caminhando e tem as guerras dele. Então eu sou um cristão, né? Que aceitou Jesus e cometeu muitos erros, muitas falhas que eu gostaria de ter feito diferente, né? Hoje eu ajudo jovens, meninas, adolescentes, a gente às vezes conversa, né? E eu até conto meu testemunho. Gente, não faz isso, sabe? Não deixe de lado a vontade de Deus para fazer a tua vontade, né? Querer buscar namorar com um menino, essas coisas, porque vocês vão sofrer, né? Vocês vão sofrer. E hoje, assim, eu não lembro, assim, com tristeza, com pesar, né? Eu gostaria de poder voltar atrás e fazer tudo diferente, mas como eu não posso, então eu compartilho esses erros que eu cometi para ajudar outras pessoas a não fazer o que eu fiz e fazerem escolhas diferentes, sabe? E eu espero que esse vídeo ele venha acrescentar muito na tua vida espiritual e que venha, assim, abrir a tua mente, sabe? E outra coisa que eu faria também, eu iria buscar com todas as minhas forças, né? Com todas as minhas forças, com toda a minha sinceridade, eu iria buscar primeiro a libertação, né? De todo o mal, porque a libertação ela vem quando a gente decide obedecer e praticar a palavra de Deus. Então, ali a gente está se libertando, né? Mas se eu tiver, como eu tinha problemas internos, então eu iria lutar, sabe? Com todas as forças, eu iria me revoltar, usar minha fé para me livrar de tudo aquilo que me atrapalhava espiritualmente. E eu iria priorizar o Espírito Santo na minha vida, o batismo com o Espírito Santo. Eu iria colocar toda a minha força nisso, né? Pra mim ter uma vida plena. Não um mar de rosa, porque a gente que é cristão não vive uma vida, um mar de rosa. Mas a gente tem paz. Diferente de quem não se entregou para Deus, a gente tem paz. E eu faria isso de diferente. E até uma coisa que eu quero falar aqui, que eu lembrei agora. Outra coisa que eu faria diferente e que eu fiz ao longo dessa caminhada, eu acredito que foi isso que a misericórdia de Deus que me manteve até aqui, né, que me sustentou até aqui, foi a misericórdia dele. Mas eu acredito também que a minha sinceridade, sabe, mesmo diante de tantos erros, sabe, tantos tropeços que eu acabei cometendo, eu sempre busquei ser uma pessoa sincera com Deus, sabe. Então o que passava comigo eu não ficava maquiando, sabe, eu não ficava querendo mostrar para Deus uma coisa que eu não era. Então eu sempre nas minhas orações eu falava com Deus como se eu estivesse conversando com a amiga, né? Que nem eu tô falando aqui no vídeo agora. Então eu falava: Deus, eu tô passando por isso, é isso. Então isso é uma outra coisa que eu continuaria fazendo, sendo sempre sincera com Deus. E eu espero que esse vídeo ele venha acrescentar na tua vida espiritual e que você possa abrir a mente, né? Entender realmente que o que é mais importante não é o conhecimento bíblico, mas sim o que a gente faz para obedecer aquela palavra e colocar em prática, né? E se você seguir os conselhos, né, dessa peregrina, com certeza Deus vai abençoar a tua vida, você vai alcançar a tua salvação, se manter salvo, e as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida, tá bom? Se tu gostou do conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha também. Talvez tem pessoas que estão precisando ouvir isso e com certeza esse vídeo vai ajudar, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.